Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula 10 do dia 7 de junho de 2021. Então, a gente começa a aprender um pouco da linguagem Python hoje, tá? E vai ser no mesmo esquema das aulas em Bash Script, tá? Então, primeiro a gente vai ver aí sintaxe, como executar um programa em Python, os comandos de repetição, de seleção e assim por diante. Depois a gente vai ver um pouquinho da parte de administração de redes usando Python, tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou dar uma introdução do Python, né? Meio que puxar as vantagens da linguagem. E aí depois já vejo um pouquinho das diferenças entre Python e as outras linguagens que vocês já estão acostumados, como por exemplo a linguagem C. E aí para fechar, temos exercícios de fixação, igual a gente já tem feito aí. Então, pessoal, Python é uma linguagem de código aberto, utilizada para desenvolver aplicações para diversos ambientes. E ela também se destaca no desenvolvimento de scripts voltados à administração de redes. É uma linguagem do momento, né? Então, assim, várias instituições já estão usando ela para ensinar programação, ao invés de utilizar a linguagem C, tá? Eu, particularmente, prefiro ensinar a linguagem C primeiro para depois iniciar uma outra linguagem de programação. Essa é uma das grandes vantagens de Python, tá? Então, lá em Bash, a gente rodava o Bash no Linux, né? Aqui não, o Python, ele está disponível para diversos sistemas operacionais, com muitas implementações de interpretadores e bibliotecas de programação. Então, vocês podem rodar tanto no Linux quanto no Windows, que o Python vai rodar normalmente. E aí, as vantagens, né? Então, uma das razões que faz com que a linguagem Python venha ganhando bastante espaço é a maneira como programas são escritos nesta linguagem. Então, os programas escritos em Python, eles costumam ser bem menores, tá? E mais fáceis de escrever. Por que menores? Tem muita coisa pronta, muitas funções prontas. Então, a gente reduz muito o trabalho de codificação, de inventar funções, criar novas funções. Existem muitas coisas prontas já em Python, tá bom? Exemplo aí de algumas vantagens também, ó. A linguagem Python oferece diversos tipos de dados de alto nível. Então, em Python já temos listas, tuplas e dicionários. A gente vai ver cada um desses tipos mais para frente, tá bom? Mas, por exemplo, na linguagem C, a gente não tem nem lista, nem tupla, nem dicionário. Então, a gente tem que criar lá, manualmente, cada estrutura dessas aqui, tá bom, pessoal? Então, Python já tem isso pronto. E Python é orientado a objetos, aquela noção de classes, instanciação e assim por diante. Bom, algumas considerações, já falando agora da linguagem em si. A extensão dos arquivos. Então, lá em Bash, né, a extensão é a .sh. Aqui em Python, não. A extensão dos arquivos em Python é .py, tá? Então, exemplos de arquivos. Teste.py, calculadora.py. Beleza? Então, sempre que for criar um arquivo em Python, a extensão tem que ser .py. E assim como o Bash Script, Python também é case sensitive, ou seja, sensível a casos. Então, letra maiúscula é diferente de letra minúscula, tá? Variáveis com o mesmo nome, mas com letras maiúsculas ou minúsculas diferentes, são duas variáveis diferentes. Não é a mesma coisa, tá bom? Bom, continuando aí. Aqui tem o primeiro exemplo, pessoal, de como programar em Python, né? O exemplo simples aí que ele está fazendo. Ele tem uma mensagem, uma variável aqui chamada mensagem, e eu estou atribuindo a essa variável mensagem uma string. Estou aprendendo a programar em Python, tá? E aqui embaixo eu estou imprimindo o que tem nesse conteúdo dessa mensagem. Então, print mensagem, tá? Observem o seguinte aqui, ó. Diferentemente da linguagem C, aqui eu não preciso colocar o tipo da variável, tá? É tipagem dinâmica que a gente chama isso. Então, a variável que ela não tem tipo int, tipo double, ou tipo string, ou tipo char, ela, a partir do momento que ela recebe o conteúdo,
ela passa a ser de um determinado tipo. Então, nesse caso aqui, ela está recebendo uma string. Então, ela passa a ser do tipo string. E aqui embaixo eu estou imprimindo uma mensagem, tá? Então, para imprimir, eu uso a função já pronta do Python, que é a função print, ok? Vamos testar isso daqui, pessoal. Só um minutinho. Bom, vou abrir o código aqui, aula 10, é o exemplo 1, se não me engano. Bom, esse mesmo, então olha lá, variável com essa mensagem, né, essa string nessa variável, e aqui eu estou imprimindo a mensagem, tá? Aqui no Linux, eu não tenho nenhum interpretador, né, com interface gráfica e tudo, eu uso o próprio terminal, tá? Como que eu faço para rodar assim? Eu uso Python. Aqui eu tenho várias versões do Python, Python 2, 2.7, 3, 3.6. Eu uso a versão 3.6, tá? Então, Python 3.6 e o nome do arquivo. Pronto. Então, Python 3.6, de vocês pode ser Python 2, Python 3, ou até mesmo uma versão mais atual. E o nome do arquivo. E aqui, a execução. Estou aprendendo a programar em Python. Bom, continuando aí, pessoal. Se vocês quiserem usar uma ideia mais amigável, vamos dizer assim, a gente pode usar esse site aqui, tá? Que é o Online GDB. Vou mostrar para vocês aqui. Estou abrindo o navegador. Bom, pessoal, o primeiro passo aqui, ó, então, www.onlinegdb.com, tá? É um compilador online. E o primeiro passo é especificar a linguagem. Então, a linguagem aqui é a linguagem Python, ok? Tá, vou apagar isso daqui, tá? E vou copiar aquele meu código. Copiar, colar. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu aperto no botãozinho verde, né, de executar. E ele aparece aqui embaixo a mensagem, tá? Então vocês podem rodar o código, né, no próprio terminal do computador de vocês, ou podem usar esse compilador online, tá bom? Fica a critério de vocês aí. Existem outras IDEs, né? Vocês podem baixar aí também, tá? Só pesquisar aí IDEs Python. Aí vai aparecer Spider, vai aparecer Anaconda e assim por diante, tá? Ó, cadê? Então tem essas 10 melhores IDEs, tá? Jupyter, VS Code, Atom e assim por diante. Spider também que eu falei. Vocês podem escolher qualquer uma delas ou não usar nenhuma delas, tá bom? Então fica a critério de vocês. Bom, continuando aí, pessoal, uma coisa interessante da linguagem Python, isso é bem importante, tá? Para entender a linguagem, que isso difere das outras linguagens que vocês estão acostumados, tá? Então, é o controle de bloco por indentação. Quando a gente escreve programas, especificamos blocos de influência de determinado código. Então, por exemplo, devemos especificar se um conjunto de instruções em um código pertence a uma função, a duas funções, a um bloco de repetição, a um bloco de seleção ou a outra estrutura qualquer. Essa delimitação de influência define um escopo. O que quer dizer isso de maneira bem informal? Lembra na linguagem C que a gente coloca chaves? A gente coloca chaves para especificar, né? Quando começa um if e quando termina um if, por exemplo. Ou até mesmo quando começa um while
e quanto que termina um while, tá bom? Então, essas chaves aí que definem o escopo de cada parte do seu código, tá? A influência de cada bloco, beleza? Só que isso em Python é bem diferente, e é isso que a gente vai ver agora. Bom, então praticamente todas as linguagens de programação reservam símbolos especiais para delimitar escopo. Em C, por exemplo, o escopo é definido utilizando as palavras-chave, né? Chaves abrindo e chaves fechando. E já em Pascal, essas palavras-chave são begin e end. Pascal eu não cheguei a programar, tá, pessoal? A linguagem bem mais antiga aí. Mas a linguagem C eu trabalhei bastante com ela. E para definir o escopo, né, o bloco de influência, a gente utiliza as palavras-chave, chave abrindo e chave fechando. Aqui, ó, um exemplo da linguagem C, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Para ilustrar para vocês como que é o limitador de escopo da linguagem C, tá? Então aqui é uma biblioteca de entrada e saída, tá? Não vamos focar nisso aqui, não. Vamos focar no código aqui, ó. Criei uma variável do tipo int, chamada número, que recebeu o valor 20. Criei uma variável int, do tipo int, chamada acumulador, que recebeu o valor 0. Observe aí que na linguagem C, a gente tem que definir o tipo da variável, tá? Então, aqui eu estou falando que ela é do tipo inteiro, recebe apenas valores inteiros, tá bom? E aqui a gente acaba com ponto e vírgula, beleza? Tá. Mas o mais importante desse código vem aqui, ó. O que eu estou fazendo? Aqui o if é uma estrutura de seleção. Então, eu vou selecionar para executar esse bloco aqui somente se essa condição aqui for verdade, tá bom? Então, se número é igual a 10, se isso daqui é verdade, se a variável número é igual a 10, eu executo essas duas linhas aqui, tá bom? Se não, eu não faço nada aqui e pulo para baixo, beleza? Nesse caso aqui, ó, o número é 20. Então, como 20 não é igual a 10, eu vou pular essas duas linhas e vou imprimir aqui embaixo o valor que está em número, que é 20, e o valor que está em acumulador, que é 0. Tá bom? O que eu estou querendo dizer aí com esse código? Ó? As chaves aqui estão delimitando o escopo aqui desse if. Ó. Então, essas duas linhas aqui, elas fazem parte do if. Beleza? Como que eu sei disso? Eu sei disso por causa das chaves, tá bom? Já essas duas linhas aqui, ó, elas não fazem parte do if. Elas não têm nada a ver com if. O if rodando, né, entrando aqui ou não entrando, essas duas linhas vão ser executadas normalmente, tá bom? Tá. A linguagem Python, como eu falei com vocês, ela é diferente para definir escopos, tá? Então, para Python, o que define esse escopo? É o espaçamento relativo entre o início das instruções, tá? De cada parte do script. Não importa o tamanho dos espaços, mas sim o alinhamento entre esses espaços. Por essa definição aqui não fica tão claro, tá? Vou mostrar o exemplo para vocês entenderem melhor. O exemplo ele vai fazer a mesma coisa que eu fiz aqui na linguagem C, só que utilizando a linguagem Python, a sintaxe da linguagem Python. Olha lá, pessoal, diferenças aí, ó. Não tem o int aqui, tá? Então a variável recebe 20 aqui, então ela passa a ser do tipo int. Mesma coisa para acumulador, perfeito? Não tem o ponto e vírgula no final, tá bom? E aqui eu fiz um if, ó. Então, se número for igual a 10, tá? Observe que nesse momento aqui eu não tenho as chaves igual tenho aqui, ó, tá? O que define o que faz parte do if ou não é essa indentação aqui, ó. Esse recuo que eu fiz aqui, ó, do mesmo tamanho, tá? Para essas duas linhas, indicam que essas duas linhas fazem parte do if. Ou seja, elas vão ser executadas, essas duas linhas, somente se essa condição for verdadeira, tá? Todo o resto do código, ó, essas duas linhas aqui, não dependem do if, tá? Vão ser executadas independente dessa condição aqui ser verdade ou ser falsa. Beleza? Tá. Então, esse exemplo aqui é o mesmo exemplo
daqui. Só que aqui é a linguagem C e lá é a linguagem Python, tá? Bom, vamos rodar esse daqui para vocês verem como que vai ser a execução, tá? Já adiantando, vai imprimir os valores 20 e o valor 0. Então, acho que é esse aqui, né? É esse mesmo, pessoal. Então, é Python 3.6, exemplo 2.py. Olha lá, pessoal, imprimiu o valor 20 e o valor 0. No próximo slide, eu fiz um outro teste que eu fiz, ó. Possui esse código que possui as mesmas instruções desse daqui, tá? Só que nessa linha em específico aqui, ó, eu recuei essa linha para ficar no mesmo recuo que aqui, ó. Então, nesse momento, o que acontece? Essa linha aqui, ela não depende do if, tá? Ela não faz parte da influência do if. Então, essa linha vai ser executada independentemente disso aqui ser verdade ou ser mentira, tá? Então, nesse caso, o que aconteceria? Ia imprimir o valor 20 aqui, tá? Nesse print aqui. E essa parte aqui ia ser executada. Então, o acumulador aqui vai imprimir 1. Vamos testar? Vamos lá. Então, é Python exemplo 3, se não me engano. Tá vendo, pessoal? Se eu der um cat para exibir o conteúdo, vocês vão ver que é exatamente aquele código, ó. Tá vendo? Como eu recuei essa linha aqui, ó, então agora ela está na mesma direção do if, então ela não é um bloco de influência do if, tá? Apenas isso daqui fica sendo de influência desse if aqui, tá bom? É como se essa variável aqui, essa linha, não estivesse nas chaves do if, chaves abrindo e chaves fechando, tá? Mais ainda, explicando melhor, é como se essa linha aqui, ó, pulasse para depois dessas chaves. Essa linha aqui fosse para cá, tá bom? Tá. Aqui eu coloquei um outro exemplo, tá? São as mesmas instruções, só que eu fiz mais um recuo. Vamos ver o que vai acontecer? Tá. Deixa eu dar um clear aqui para limpar a tela. Python 3.6. Opa, 6. Exemplo 4. Olha lá, pessoal, ó, que acusou um erro, ó. Erro de indentação, né? Indentação inesperada. O que está querendo dizer aqui, pessoal? Vamos lá. Essa linha aqui, ela faz parte do escopo do if, mas essa daqui está indentada duas vezes, né? Como se fosse duas vezes aqui, ó, tá bom? Então aqui essa indentação não faz sentido, tá? Essas duas aqui tinham que estar alinhadas, ou aqui, tá? Ou até mesmo aqui, ó, que é o que eu falei lá no começo da explicação. Não importa o tamanho dos espaços, mas sim o alinhamento entre esses espaços. Beleza? Vamos testar aí só por curiosidade para vocês verem que eu não estou mentindo, tá? Se eu colocar eles alinhados assim, ó, tá? Ele vai funcionar. Viu? Se eu colocar eles alinhados com um espaço só, ó, um espaço, também vai funcionar. Beleza? Agora, se eu não colocar essa indentação, ó, o que vai acontecer? Vai rodar, opa, e vai dar erro. Beleza? Por quê? Como aqui tem um if, ó, ele está esperando que tenha uma indentação aqui. Tá bom? Então, é essa a ideia aí. Deixa eu voltar o código aqui como estava antes. Pronto. Do controle de bloco por indentação. Tá bom? Essa é uma característica bem peculiar da linguagem Python, que diferencia bastante das outras linguagens, tá? Até mesmo na linguagem Bash, né? Na linguagem Bash a gente usava o que para if? A gente fazia um if lá, e aí depois tinha um then, né? Para marcar o início do if, e um fi para marcar o final do if. Beleza? Já em Python não tem nada dessas palavras-chave. O que controla o Python, a linguagem Python, são essas indentações aqui. Tá bom? Tá. Beleza. Comentários, tá? Então, em Python, identificamos um comentário
colocando o cerquilha, né, jogo da velha, antes da linha ser comentada. Então, nessa primeira linha aqui, ó, isso daqui é um comentário. Ele não vai ser executado, tá? Não vai imprimir na tela isso. É um comentário que o programador quis colocar para ajudar ele. Aqui também, ó, é um comentário, beleza? Já aqui embaixo é uma função, é uma impressão dessa mensagem aqui, desse texto. Por fim, a tal tipagem dinâmica que eu falei com vocês, tá? O que é tipagem dinâmica? É definir o tipo da variável no momento da execução, tá? Então, que nem eu falei com vocês anteriormente, ó, na linguagem C, eu tenho que definir o tipo da variável antes. Então, isso aqui é uma tipagem estática, é feita antes da execução, tá bom? Lá em Python, não. Python é dinâmica. Por Python ser dinâmica, uma mesma variável pode receber, em um primeiro momento, um número, em um segundo momento, uma string, em um terceiro momento, um caractere, em um quarto momento, um valor real, e assim por diante, que funciona, tá? Vou testar esse código aqui com vocês. É o exemplo 5. Não, deixa eu ver. Acho que não é o exemplo 5, é o exemplo 6. Exemplo 5 é o do comentário. Olha lá, pessoal. Então, ó, imprimiu o que está no valor da variável var, que é a mensagem tudo bem. Tá bom? Deixa eu dar um catch aqui para vocês verem. Olha lá, pessoal. Tá bom? Então, a aula de hoje é isso. Eu passei 2 exercícios aqui de fixação, que eles verificam exatamente o que eu coloquei na aula, para ver se vocês conseguiam compreender cada um dos tópicos que eu passei, tá? E aqui é a bibliografia. Beleza, pessoal? Então, bons estudos, estou à disposição para dúvidas. Um abraço a todos.